Fala pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco sobre persistência de dados no dispositivo físico, no dispositivo local, tá? Então existem algumas formas de você armazenar dados de forma persistente, tanto no Android quanto no iOS, né? Algumas formas mais primitivas, como a Sync Storage ou Secure Store, né? Mas a gente tem também a possibilidade de utilizar um banco de dados de verdade no nosso dispositivo de forma offline ali para qualquer aplicativo, tá? Então, via de regra, em dispositivos móveis a gente utiliza o SQLite, tá? Que é um banco bem pequenininho, compacto, rápido, eficiente, que funciona tanto no Android quanto no iOS de forma nativa. Então ele possui suas bibliotecas nativas ali para você trabalhar, né? E também existe uma implementação do SQLite no framework Expo, tá? Essa implementação do Expo, por sinal, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente está na SDK 52, né? Ela teve algumas variações das SDKs mais antigas, né? E agora ele tem uma implementação nova, né? Então, a partir da 51, 52 ali, a gente já tinha acesso à biblioteca oficial do Expo para o SQLite, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Se vocês observarem, a forma que eu vou mostrar para vocês, a forma de trabalhar que eu vou mostrar aqui, ela é um pouco diferente do que está na documentação, que a documentação traz o SQLite puro, como vocês podem observar aqui. Tá? Então, ele é em sua essência, SQL. Né? Então, ele te permite a execução de SQLs de diversas formas ali. Então, ele tem uma boa quantidade de métodos ali para você utilizar. Né? Só que é SQL puro. Né? Então, você trabalhar com isso em meio ao teu código, em meio aos componentes do React, pode ser um pouco maçante e o código até fica meio difícil de compreender. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu costumo utilizar para simplificar um pouco, abstrair um pouco essa... A gente cria uma camada ali para abstrair um pouco a complexidade do SQLite para poder trabalhar com ele de uma forma um pouco mais tranquila para o desenvolvedor, digamos assim. Tá? Para a gente iniciar aqui a parte do código efetivamente, pessoal, eu quero mostrar para vocês um repositório de exemplo, que é o repositório que está junto com essa aula. Tá? Ele já tem um código inicial aqui que a gente pode se basear, tá? E ele simplifica algumas etapas, né? Como vocês podem observar. Eu vou mostrar para vocês o programa aqui, né, o aplicativo executando primeiro, para a gente entender o que ele faz, depois a gente volta para o código para dissecar como que isso foi feito. Então é um aplicativo bem simples, né, tem dois botões na tela aqui basicamente, né, um que eu posso criar registros novos no SQLite e outro que eu posso resgatar todos esses registros. Então um create e um all ali só para a gente exemplificar o uso da ferramenta. Então toda vez que eu crio alguma coisa, ele está randomizando um dos valores aqui para a gente poder ver que são objetos diferentes, né, que são linhas diferentes lá no banco de dados, né, e nós temos aqui, tanto no create quanto no all, ele chama esse método, né, então se a gente executar, jogar o aplicativo fora, fechar tudo aqui e executar ele novamente, vocês vão ver que os dados foram persistidos. Ó, tudo que eu tinha criado anteriormente está tudo aqui, né, porque ele persistiu isso no SQLite, né, então é uma boa forma de você armazenar dados localmente, né? Esquece API ou algum serviço externo, então você armazena localmente no teu dispositivo mesmo, né? E isso é bastante interessante. Quando você tem alguma aplicação que precisa funcionar offline, por exemplo, você implementa um banco de dados local, né? Vamos lá então para o código. Esse projeto exemplo que eu mostrei para vocês, ele tem algumas características aqui. Vamos começar desde o início. Aqui nós temos o componente principal dele, ele simplesmente chama um componente home, que é a nossa tela home. Ela está aqui dentro da app da mesma forma como ela ficaria se fosse um roteamento com Expo Router, por exemplo. Né? Mas aqui é o tradicional, não tem Expo Router nesse projeto. Tá? Então ele simplesmente está inicializando essa tela e ela cai aqui. Aqui vocês vão ver que tem algumas funções sendo executadas e algumas coisas já pré-configuradas. O nosso create e o nosso all. Isso a nível de componente. Por enquanto a gente não está falando do banco de dados ainda. Tá? E o que a gente faz aqui? Se vocês observarem, nós temos os dois botões aqui, um que chama o create e o outro que chama o all. Tá?
E na sequência nós temos aqui um loop que imprime todos os carros do nosso banco de dados. Eles estão armazenados num use state que começa vazio. Então quando você inicializa a tua aplicação, ele inicializa vazio. A partir do momento que eu clico no all, ele vai lá, resgata todos os registros e faz um set aqui só para a gente poder ver isso na tela. Então, um exemplo bem minimalista mesmo de como que seria a utilização do banco de dados a nível de componente. Então, quando você está construindo alguma coisa, uma tela, um componente, alguma coisa, você utilizaria ele dessa forma. Tá? Então, vocês podem ver que eu não tenho SQL aqui. É basicamente uma chamada de função aqui, passando parâmetros, né? Parâmetros para criar e parâmetros para resgatar, né, a chamada para resgatar os dados, e tudo isso de uma forma bem natural para o programador. Como que isso é feito por trás dos panos? Se a gente for observar aqui, nós temos dois arquivos dentro da pasta Source Database. Né? Um deles responsável por inicializar o SQLite, né? Então abrir o banco de dados. Conceito importante para vocês, o SQLite ele trabalha com arquivo. Então, ele não é um banco de dados que depende de servidor. Tá? Você vai abrir um arquivo, fazer leituras e escritas nesse arquivo localmente. Tá? Então, o que ele faz aqui? Eu estou utilizando o método aqui Open Database Sync para ele abrir de forma síncrona, senão eu precisaria do async await, trabalhar com promises e tal. De certa forma, eu estou trabalhando com isso aqui a nível de componente, mas mais porque aqui eu quero gerenciar o estado e não quero causar tantos renders na tela, tá? E também não é legal, se eu tiver que carregar muitos dados, não é legal eu travar a interface do usuário enquanto estou buscando. Então, imaginem que se eu dou um clique no botão, o botão fica lá clicado e às vezes você tem um volume muito grande de dados para carregar, ele vai acabar demorando trazer, então a interface fica congelada, né? Então isso não é interessante para o usuário, você prejudica um pouco a experiência do usuário. Então nesse caso aqui a nível de componente é legal você trabalhar com async await, que você vai disparar uma chamada assíncrona, ele vai fazer o que tem que fazer, quando terminar ele retorna e aí sim você alimenta a tua interface, no caso aqui o use state, para poder renderizar. Tá? Isso a nível de componente. Só que aqui no nosso banco de dados, por assim dizer, você tem as duas formas. Você pode trabalhar com ele assíncrono ou síncrono, tanto faz. Tá? Nessa implementação nova do SQLite, você pode fazer as duas coisas. Então, esse primeiro arquivo que eu queria mostrar para vocês é só a inicialização do nosso banco de dados. Então, ele importa lá do Expo SQLite. Importante, ele não vem já instalado, você precisa instalar ele com o comando que está aqui em cima, npx expo install expo SQLite. Tá? Então, qualquer projeto que você for trabalhar com Expo, é esse o comando para instalar. Até existem algumas configurações mais avançadas, se você precisar fazer isso, né? Mas só com o básico aqui você consegue manipular o banco. Tá? Feito isso, vocês vão observar que o exemplo que ele traz aqui é mais cru. Né? É tudo feito sequencial, você digita os SQLs ali, ele vai executando e tal, tudo no mesmo arquivo, né? Então eu prefiro fazer uma organização um pouco mais separada, que a gente consegue ter um controle maior e os arquivos ficam pequenininhos, ficam fáceis de dar manutenção. Agora uma jogada interessante que eu costumo passar nas minhas aulas. Trabalhar com os SQLs puros lá no meio dos componentes não é tão interessante no meu ponto de vista, porque você vai estar misturando a lógica do banco com a lógica da tua view, né? A lógica de renderização da tua tela, por exemplo. Então, eu prefiro separar um pouco as coisas, existem várias formas de fazer isso, e a técnica que eu mostro para vocês nessa aula é o repository. Tá? O repository é um repositório, né, de dados, digamos assim. Aqui nós temos um model, que na verdade é só uma tipagem que eu defini, que é o carro. Ele tem o ID, brand, model e HP. Né? Então, marca, modelo e a potência dele. Então, esse objeto aqui, na verdade, serve mais como tipagem do que eu vou armazenar no banco, do que eu vou salvar e resgatar depois. Né? E o repository, na verdade, você constrói ele utilizando a SQL aí do jeito padrão do SQLite. Tá? Vamos dar uma olhadinha como é que ele funciona. Tem um construtor, ele é uma classe, né? Então, nesse caso aqui, embora o React não trabalhe com orientação a objetos aqui, nesse caso eu gosto de fazer ele como classe, porque fica mais fácil de manipular. Tá? Quando eu inicializo pela primeira vez, quando eu executo esse repository pela primeira vez, eu chamo o método up. Tá? Esse método ele vai garantir que a tabela existe. Caso você esteja escutando pela primeira vez, por exemplo, ele vai
criar a tabela dos carros ali com todos os parâmetros, do jeito que o SQLite trabalha, né? Então aqui não tem muito segredo para quem já conhece SQL, né? Então o SQLite ele é um banco bem competente e bem semelhante a outros bancos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com Postgres, com MySQL, a sintaxe é até bem semelhante, tá? E nós temos um outro método aqui, que seria a operação reversa, para você derrubar essa tabela se um dia precisasse, né? Eu não tenho implementado aqui um sistema de migrations para você ficar migrando o banco de versão para versão, né? Esse é um exemplo bem mais minimalista, mas sim, você poderia fazer isso aqui. Tá? Então você poderia ter uma tabela que gerencia as suas migrações, verificar se elas foram executadas ou não e construindo versões diferentes do banco, né? Então da mesma forma como, por exemplo, os frameworks web trabalham, né? Eu não implementei isso aqui para manter o exemplo bem simples, mas saibam que é possível fazer. Tá? Inclusive, quem quiser uma boa inspiração para construir isso, a Google tem uma biblioteca que se chama Room, que é a biblioteca padrão do Android. Tá? Ela implementa um sistema semelhante a isso, que quando você vai inicializar o banco, ele te traz a versão atual, 2 números inteiros, né? A versão atual e a versão para a qual você tem que subir. E aí você vai gerenciando que mudanças tem que fazer. Da versão 1 para 2 acrescentei uma tabela, da versão 2 para 3 eu alterei a tabela 1, sei lá. Você vai criando migrações para fazer o teu banco evoluir. Nunca se esqueça de que o usuário vai baixar teu aplicativo uma vez e ele vai sempre dando atualizações em cima disso. Então você tem que garantir que, por mais que você criou uma tabela nova, o cara, quando ele atualizar aquele aplicativo, ele vai ter que dar um jeito de migrar o banco para criar essa tabela nova. E você tem 2 cenários aqui. Você tem o cenário do cara que atualiza o teu banco com frequência, que ele vai atualizando o aplicativo, vai subindo a versão do banco. E você tem o cara que esquece de atualizar o aplicativo ou simplesmente desabilita a atualização automática ou algo nesse sentido. O que vai acontecer? Às vezes esse cara está numa versão lá para trás. Está lá na versão 10 do teu banco e você já deu tantos updates, você está lá 15. Você tem 5 versões para subir. Então, versionamento de banco, você sempre sobe uma por uma, tá? Até chegar na última versão todo mundo. Tá? Então, você tem que tomar esse cuidado. Sempre ir migrando passo a passo. Exatamente igual os frameworks web fazem, tá? Então, retornando aqui, nós temos essa característica de construir e destruir a tabela aqui, que foi uma inicialização e uma destruição dessa tabela caso você precise dropar ela em algum momento, né? E eu tenho 2 métodos aqui relativamente curtos, né? Só que eles são bem interessantes porque eles são muito parecidos com qualquer outra forma de você trabalhar com um banco. Tá? Embora a gente esteja num dispositivo móvel aqui trabalhando com SQLite, com a versão do SQLite do Expo, a construção de SQL e a forma como você trabalha com eles é parecida com quase qualquer outra implementação que você for encontrar por aí. Então a gente tem aqui, por exemplo, para inserir dados na tabela, insert, int, tal, e os nossos values aqui no final, todos demarcados para serem passados como parâmetros. Tá? Então, isso é muito importante. Isso daqui é uma forma de você evitar SQL injection dentro do teu banco. Então, você nunca concatena valores ou cria uma stringona lá com os valores que o usuário mandou. Não. Você envia a tua SQL de maneira genérica, né? Nesse caso aqui representando com interrogação, onde existirão parâmetros, e passa esses parâmetros depois, porque aí o próprio banco vai se certificar de que aqueles parâmetros não são maliciosos, não tem nada que prejudique, e aí sim ele injeta e monta a tua expressão lá dentro, tá? Então, exatamente igual qualquer outro comportamento de banco relacional, certo? Se vocês observarem aqui, o que a gente está fazendo para isso funcionar? Todas elas aqui. A gente está importando o DB daqui, né? Que é o banco de dados já aberto, e executando comandos aqui com o comando run async. Tá? Desse caso aqui eu estou fazendo assíncrono porque eu quero tratar eles assíncronos lá na interface, né? Por aquela questão de não congelar a interface do usuário e tal enquanto ele está manipulando o aplicativo, certo? Mas poderia ser de outra forma. Se vocês olharem aqui, ó, o próprio banco ele tem várias operações aqui, tanto para fazer get, para obter dados,
para executar operações massivamente, que é o exec, para você executar operações individuais, como é o caso de uma linha da SQL aqui, o run async ou síncrono. Então ele tem bastante coisa, né? Ele trabalha com transaction também, se você precisar fazer várias transações, digamos assim, vários comandos na mesma transação, você pode trabalhar com transaction, né? Então ele é bem completinho essa implementação aqui. E de onde veio isso daqui? Da documentação. Então, se vocês olharem aqui na documentação do Expo, a primeira coisa que ele traz aqui no uso do banco são as operações CRUD, né? Então, você vai ver que ele tem exemplos para tudo que você quiser fazer. Inclusive, o getAll é o que eu utilizo no método seguinte aqui. Né? getAll, ele já é tipado, então ele já é compatível com TypeScript. Isso é excelente, porque o meu método all, ele não vai retornar uma promise de linhas do banco ou de alguma outra coisa. Ele já vai retornar um array de carros, né? A tipagem que você definiu e a tipagem que você quer que ele retorne. Então isso é muito interessante, porque você passa a trabalhar aqui nos componentes com objetos do tipo carro, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, o cars, ele é um array de car. Né? Então, eu estou trabalhando com algo que é palpável aqui para o programador. Né? Eu não preciso ficar decompondo os resultados, percorrendo, iterando um result set ou alguma coisa assim. Né? Ele já me traz os objetos certinhos, porque eu tipei aqui o getAll. Tá? Então, assim, é uma forma de trabalhar. Eu costumo criar esses repositórios aqui para ficar mais fácil de usar o banco na minha aplicação, e aí conforme eu preciso de operações novas, é só voltar aqui no repository e criar um método novo para isso. Então, se você quisesse fazer um find, por exemplo, alguma outra coisa aqui, cria um novo método, né? Por exemplo, um find by ID. Né? Eu poderia receber o ID aqui, deixa eu só olhar aqui, ele é íntegro, então eu vou receber number, tá? E aí você poderia montar a SQL aqui para fazer isso funcionar, né? E aí retornando os resultados. Fiquem atentos com os métodos que a gente tem aqui, né? Então ele tem várias opções de você utilizar, né? Eu utilizei ali em maioria o run async, mas você tem os gets para você retornar uma linha só, para retornar todas as linhas, para retornar iterando o cursor do banco. Né? Então tem várias formas de você trabalhar. Vale a pena você dar uma exploradinha ali para entender tudo que ele te oferece e aí sim começar a construir as tuas queries. Né? Tem até várias formas de você definir parâmetros aqui. Isso aqui é bem legal. Ó. Você pode nomear os parâmetros e passar como objeto. Né? Tem bastante coisa que dá para fazer aqui. Tá? Então assim, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo era mais essa questão de como que eu organizo um banco com SQLite para trabalhar no Android, no iOS, né? E passar esse pattern para vocês aqui. Vocês vão ver, podem encontrar várias referências de repository na internet. Né? Essa daqui é a que eu costumo utilizar. Ela fica simples o suficiente para pequenas aplicações. Né? É possível implementar as migrações, como eu comentei. Né? Então, é um modelo que eu considero bastante flexível. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Por hoje seria isso. Valeu!